Bem, lembrando mais uma vez, o Vida Inteligente é transmitido pela sua TV Floripa, Canal 4, aqui para Florianópolis, e pela TV Litoral de Campos dos Goytacazes. Você pode acessar o nosso blog, que logo mais no decorrer do programa vai aparecer no rodapé, www.vidainteligente.blogspot.com, onde você pode ver os programas anteriores que estão lá, e você pode também encomendar, você que queira enviar para algum amigo que não tenha assistido os programas anteriores, você pode disponibilizá-los adquirindo os DVDs do Vida Inteligente, que você pode ver no blog, que logo mais vai aparecer no rodapé do seu televisor. Ao mesmo tempo, nós já temos o número 0 lançado no nosso blog também, www.aventurasdoetezinho.blogspot.com, que também é a história que nós tivemos conversando aqui com a psicóloga semana retrasada, uma historinha infantil que nós estaremos lançando em breve, onde nós vamos estar educando as crianças de uma forma sadia, com não violência de forma alguma, histórias muito interessantes, histórias verdadeiras, e que certamente o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto vai adorar. Jorge, vamos então ao trabalho. Vamos ao trabalho. Eu preciso da minha colinha aqui, que o assunto hoje é muito importante, volto a enfatizar. A criança como novo ser e fases da criança. Fale sobre isso, Jorge, por favor. Pois não. Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado novamente por dedicar um tempo da sua vida a ouvir o que a gente vai falar aqui. E sempre que a gente se reúne, a gente estava conversando há pouco, o objetivo é desmistificar e trazer à tona ou compartilhar um conhecimento que possa contribuir para que a vida melhore, para que você se conheça, para que você conheça o seu entorno e para que você, em determinado momento, passe a fazer aquilo para o qual você existiu. Quer evoluir, quer aprender, quer melhorar e, em fazendo isso, melhorar e fazer evoluir a humanidade como um todo. Hoje o assunto é muito interessante, ao menos eu acho muito interessante, porque há todo um mito, há todo um erro, né, de interpretação com relação à questão criança. Então, a primeira coisa assim, a criança como novo ser. Né? Nós acostumamos a ver a criança, nós hoje e no futuro, no passado recente da humanidade, a ver a criança como uma criatura, um objeto a ser mostrado, a ser cuidado, um objeto de lazer no qual eu projeto minhas aspirações, meus desejos, né? Ela, assim, é agradável ter uma criança, é bom cuidar, eu me divirto, mas e para isso? Será que é para isso? Então, a primeira coisa a fazer, sim, é ver a criança como um novo ser. A criança mesmo, ela antecede o período de formação intrauterina. No período em que ela está sendo gestada, está sendo gerada pela mãe, então aí eu estou fazendo um novo ser, até o 7º mês. Depois daí, quando a criança nasce, ela já é um novo ser. E a primeira maneira que nós devíamos olhar uma criança é com respeito. É que a criança, ela inicia a ser gerada muito antes dela nascer e muito antes dela ser engendrada pelo casal, porque ela identifica assim, eu quero essa nação, esse país, essa mãe, esse mês. Aí a mulher faz uma forma elétrica, essa forma a criança diz, não é ali que eu quero. Ela vai e nasce e começa a existir. Então a criança do 1º ao 7º mês está sendo formada no útero da mãe e a partir daí ela é um ser pronto. Quando a criança nasce, então aí a gente tem a noção que a criança é aquela criatura que eu tenho que tomar conta, proteger e tal, completamente indefesa e que não está aprendendo nada, errado. É que no momento em que a gente está, em que as coisas acontecem muito rapidamente e que a humanidade tem que se resolver, no mesmo passo em que se resolve a divindade, no mesmo passo em que visível e invisível se entrelaçam e se resolve, no mesmo passo em que futuro, passado e presente se misturam e são uma coisa única também se resolvendo agora, então a criança ela passa a reprisar a cada mês de vida, a cada ano de vida, toda uma fase humana. Então, mesmo que
nós nunca tivéssemos tido nenhum contato com o conhecimento chamado antropogênese, que é a gênese humana nesse planeta. Que nós já falamos aqui nesse programa, exatamente. Né? Era só observar como uma criança se comporta, a gente ia saber exatamente. Como a humanidade se comportou no passado. Como a humanidade se comportou e o que é esse ser novo. E, Jorge, a criança, ela vem com essas tendências, podemos chamar assim, ou não? Ela já vem mais preparada, a criança de hoje? Porque muito se fala... eu te trouxe aqui exatamente por isso, para a gente esclarecer muitas coisas, porque uns dizem que as crianças de hoje são as crianças da nova era, falam sobre crianças índigo, falam sobre crianças cristal, fala-se um monte de coisa, que a tamanha informação, vamos dizer... Tamanha salada? Salada, eu não queria nem usar o termo, mas você usou, é verdade. E essa tamanha salada que é claro, ninguém pode, então, uma coisa que poderia ser importante, de extrema importância na educação dos filhos, os pais, eles ficam olhando, ficam dizendo, puxa, esses esotéricos, exotéricos, são completamente malucos realmente. Qual é a verdade nesse aspecto, então? É que assim, ninguém pode entender o que não respeita, ninguém pode respeitar o que não entende, e ninguém pode respeitar e entender o que não conhece. Sim. Né? A criança, como ela não é vista como um ser completo, como ela não é respeitada como um ser completo em evolução, sempre ela é tratada como alguma coisa a ser protegida, ela é objeto, né, do nosso lazer, do nosso amor, do nosso prazer, do nosso carinho, projeto ali as minhas afeições, minhas aflições, o que eu gostaria de ser, mas não fui, o que eu queria que fosse, mas não vai ser, o que o meu bisavô não era, eu quero que seja. Então, em vez de respeitar aquele novo ser e dar condições para que ela seja aquilo que ela nasceu, eu entrego para ela todas as minhas frustrações e crio uma cadeia, né, de reações indesejadas que faz com que aquela vida seja usada para um processo completamente idiota, desculpe o meu termo, né, onde a gente se limita a comer, dormir, procriar, e esperar que a morte venha como um prêmio desejado para uma vida idiota. Mas as crianças hoje, a gente percebe num aspecto, não sei se é biológico, se é genético, se é evolutivo. Não, mas estão diferentes. Elas estão diferentes. Só que assim, tem que entender que a criança, então, assim, cada criança que nasce, nessa criança está toda esperança da lei para que a coisa se resolva, está toda a esperança da divindade para que a coisa se resolva, e nessa criança repousa a esperança de que seja resolvida toda a ascendência dessa criança, pai, mãe, avô, bisavô, não sei o quê, desde o nascimento dela, desde ela até quando existiu o primeiro ser e dali para frente. Se eu não respeito essa criança, eu não entendo que ela é esse conglomerado de poderes, né, que está sob minha tutela temporária, temporária, né? E que o meu único papel com essa criança é estabelecer limites para ela, e no estabelecer limites é fazer com que ela se entrelace com o meio, e em se entrelaçando com o meio ela resolve. Então, por que a criança já não nasce pronta? Nós conversamos antes, acho que não tinha áudio. Será que a divindade ela é tão incompetente que não consegue parir um ser pronto? Será que a lei, o cosmos, não conseguiria fazer uma criatura pronta? A criatura está pronta, só que ela, em reprisar as fases humanas, ela faz com que seja reprisado a própria história da divindade junto com a humanidade. E em fazendo isso, o que acontece? Eu vou convivendo com essas fases e no tentar educar essa criança, veja o conceito, eu tentando educar um ser mais novo e mais evoluído que eu, na verdade eu fazer o quê? Eu vou colocar grades, eu trago a criança para o meu mundo, impedindo que o mundo dela se manifeste. No eu fazer esse entrelaçamento, caso fosse consciente, eu faria com que ela se entrelaçasse com a minha história e dos meus antepassados, e aí ela, com a potencialidade que ela tem, mais experiente que eu, obviamente, todas as crianças são mais experientes, Sim. Com a potencialidade que ela tem, com uma criação ética que eu dei a essa criança, com uma criação adequada em termos de conhecimento que dessa criança, ela então consegue resolver o que tem para ser resolvido, que é toda essa fatia humana e mais a fatia de esperanças da própria divindade e mais o potencial da própria divindade que se resolve na criança. Ou seja, como você falou no começo, para ver se eu entendi, cada fase da criança, ela está rememorando uma fase da nossa própria antropogênese, então a gente deveria olhar aquilo de uma forma de aprendizado, para entender o nosso passado e deixar a criança se manifestar, que a gente não deixa, né? A gente vive cerceando. Exatamente, né? Porque você vê a criança como um objeto de lazer, de amor, e não com o que ela é. Porque no observar, entender e respeitar aquele ser novo, aquela divindade expressa cheio de nova... conhecimento aquilo lá. Totalmente. Né? O que acontece?
Nessa interação, você reproduz e se entrelaça com a realidade da divindade naquela época. Então, você se mistura com a própria história humana a cada criança. E a criança, por sua vez, faz com que cada capítulo da história humana, cada capítulo da própria convivência da divindade no mundo da matéria, se entrelace com a realidade. O objetivo de cada criança é ligar o passado com o presente e com o futuro e resolver todos. E o passado, presente e futuro, tanto da divindade quanto da própria humanidade. Mas tá, aí a gente percebe, nós estamos hoje passando essa informação. Não sei se alguém já passou essa informação. De qualquer forma, isso aqui vai reverberar por outros fatores que não é só pela audiência da TV Floripa, mas sim, vamos demorar para que a gente consiga, vamos chamar a gente, consiga a humanidade, não eu, você. Vai demorar para que a gente consiga fazer com que os pais, os futuros pais, tenham essa visão real do que são as crianças, na verdade, além desse objeto de lazer, de fruto de uma união de amor, essa coisa que a gente... Nós vamos mudar isso, de que forma isso pode ser mudado, vamos dizer, para a gente começar a olhar aquele ser que nasceu como uma fonte, vamos dizer hipoteticamente, porque nem todo mundo é espiritualista, eu vejo como um ser que acabou de chegar do outro plano. Vamos dizer, chegou de lá de cima. Sim, com todas as informações, um anjinho, vamos chamar assim, vai? Anjinho não vamos chamar porque é um ser puro, acabou de vir do... Os anjos estão em função da humanidade. Sim. Né? E não anjo esse assim, não, o meu anjo... Não. Claro. Seres planetários, conscientes, limitados, que não geometrizam, que precisam da humanidade para se resolver, inclusive eles se resolvem nas crianças, então todos dependem. Agora não pode também partir para o extremo e falar assim, não... Criança é a divindade manifestada, então meu filho pega esse martelo, vai lá ver se aquele vidro da TV realmente é forte. Claro que não, não pode, porque daí você vai estar deixando que a criança se entrelace com aquilo que a humanidade criou por lazer, que é o sofrimento, que é o erro, que é a besteira, que é a passionalidade, que é o domínio, que é esse tipo de coisa. Você tem que dar para a criança os valores que você teve nesse período, do teu nascimento até agora. Ensinar a criança a se entrelaçar eticamente com o entorno. E entender, porque quando eu entendo alguma coisa me entende. Quando eu respeito alguma coisa me respeita. Quando eu vejo alguma coisa me vê de volta. Eu entendendo isso, eu me transformo. Porque eu recebo esse influxo, porque a gente tem que encarar assim, esse ser que chegou, é o que chegou mais recentemente de casa. Sim, de qual casa? Da casa do meu pai. Qual é a casa do meu pai? É a casa da divindade. Entende? Então, ele traz notícias novas. Nesse aspecto, exato. Então, nós devemos ouvi-lo, percebê-lo, senti-lo, nesse aspecto. Sim, né? Mas daí não ouvi-lo, percebê-lo e senti-lo do ponto de vista passional e deixar que o cara detone. Claro, claro que não. Aí são pais irresponsáveis, ausentes e que reclamam que o filho não foi o que queria e culpam a sorte ou a vida ou a comunidade ou a sociedade. Né? Então, o fato de errar e culpar em empurroterapia, isso não funciona, isso é um erro. Com certeza. Isso aqui, o assunto é muito interessante. Vamos para a segunda aqui. E sem papas na língua. Sem papas na língua, Exatamente. É isso mesmo. Aqui se fala o que tem que ser falado. Pode doer aqui um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pode doer um educador, um psicólogo, um acadêmico. Mas é que é o seguinte, em algum momento, o educador, o psicólogo, o acadêmico, o pai, a mãe, a própria criança, vai ter que se confrontar com a realidade. O mundo é a realidade. Não existe nada mais fantástico hoje do que a própria realidade. Nada é mais absurdamente maravilhoso que a própria realidade. Por que usar os medos como máscaras e como escudos para ter contato com a realidade? E a realidade é uma coisa tranquila, não dói. Não é? E nós nascemos para que isso seja colocado em prática. Tá bom. A professora Marina aqui pede que a gente passe o telefone para contato. Então, anote aí, professora Marina, vamos dar no ar aqui. O e-mail? O e-mail está aparecendo no rodapé. O telefone para contato, o meu aqui é 91525781, que aparece ao final, quando terminar nossos programas, aparece lá no rodapé. O do Jorge, o 33... Não, 9911-9887. 9911... Se a professora Maria, eu acho que é a professora Maria, anote aí, a gente só pode falar depois do programa. Uma coisa que é muito importante dizer, Grega, assim, tem esse método de educação da criança, o construtivismo e tal, e tem aquele educador, e tem aquele... São coisas valorosas que decorreram de uma abordagem, de uma análise acadêmica da criança que veio através de décadas.
é uma coisa assim muito útil. Com certeza. Só que em algum momento, a coisa acadêmica vai ter que olhar para a coisa esotérica, filosófica, oculta, real. Então, assim, a criança ela tende a fazer assim. Por quê? Ou melhor, para quê? Mas, ô Jorge, eu sou exotérico, que é diferente, o meu é com X, porque o que eu sei eu distribuo. O esotérico já é mais uma sociedade hermética, vamos dizer. O esoterismo também precisa ser resgatado a sua essência. Sim. Porque o que a gente tem visto, o que a gente diz, por isso que os pais e muitas pessoas, elas fogem do esoterismo pelas loucuras que a gente vê que muitos esotéricos fazem. Mas aí não dá para chamar, não é uma coisa séria, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito interessante, porque assim, é aquele adulto mal resolvido que se projeta enquanto adolescente e no seu entorno, fantasiando e arrebanhando um entorno também de incautos e também que querem fantasiar e se negando a ter um mínimo de contato com a realidade. Mas sempre há um começo, né? Espero que a gente está plantando a sementinha e também aqui uma hoje. Coisa muito interessante do conceito criança, né? Porque o que conceitua um ser como criança é o equilíbrio entre hipófise, epífise e timo, pineal, pituitário e timo, que é quando, então, a energia da criação mental, cósmica, divina, a energia da criação sexual, humana também, baseada em forrado de Kundalini cósmico divino, se equilibram com o timo como glândula equilibrante, produzindo harmonicamente em uma realidade diferente da realidade do plano físico. Certo. Por isso que diz que até 7 anos a criança é um anjo, essa coisa toda, né? Sim. É uma maneira, assim, fácil, né, de se citar, mas para citar o que realmente é a criança... Mas é uma coisa muito mais profunda. Exatamente, mas então esse equilíbrio que a criança vive do 0 ao 7, e por ignorância dali para frente é perdido, deveria acompanhar o ser humano até o final da sua existência, que não devia ser com 90 ou 100 anos. Se morre com 90 ou com 100 anos por uma infância ignorante, em um ambiente de ignorância, por falta de conhecimento. Ignorância aqui não é no sentido ofensivo. É de desconhecimento. É de desconhecimento, é de avidya. Vidya é conhecimento, avidya é ignorância. É desconhecimento de conceitos básicos, simples, que tornariam a vida uma coisa absolutamente fantástica, inimaginável do ponto de vista do que se conceitou hoje como a realidade. Tá, para o Jorge tomar fôlego aqui, que ele falou um monte, vamos entrar para um pequeno intervalinho do nosso patrocinador e já voltamos em 30 segundinhos para seguirmos com esse assunto bem importante. Até já. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bom, estamos de volta. Lembrando sempre que o Vida Inteligente é transmitido pela sua TV Floripa, Canal 4, Florianópolis, e também pela TV Litoral de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Você pode acessar o nosso blog para conhecer os assuntos que nós abordamos aqui no Vida Inteligente toda quarta-feira, através do www.blogspot.com, aí na sua internet em casa. Vamos dar continuidade aqui, que a pergunta é muito importante e o tema é bem extenso. Jorge, vamos falar aqui de uma forma, por isso que eu trouxe você, porque você consegue falar de uma forma brilhante, as pessoas acreditam ou então ouvem com atenção da forma oculta que você passa as coisas, quer dizer, a forma oculta, mas transparente. Então eu quero saber aqui, que está no nosso script, os elementos ocultos envolvidos no nascimento. Que história é essa? Tá. Bom, é interessante a gente conversar contigo aqui, agradeço muito novamente, né? Porque assim, quem está assistindo, você pode gostar ou não gostar. Claro. Pode acreditar ou desacreditar. Pode me amar ou me odiar. Agora, com certeza é o seguinte, nunca ouviu nada parecido. Com certeza. E não sou eu. É o seguinte, é que hoje nós vivemos um momento em que as coisas têm que ser ditas de uma maneira muito simples, muito lógica, muito clara, sem misticismo, sem mítica. E aquele que diz assim, não, eu detenho o conhecimento oculto e por isso eu tenho que mandar em você, foge porque ele está te enganando. Não, deixa que eu vou falar em teu nome, junto a não sei quem, e lá vou reservar para você um terreno no céu. Esquece, não é por aí. Tá? Hoje cada um é completamente autônomo, mais divino e mais poderoso do que jamais a humanidade experienciou. Né? Tomara. Não, eu tenho certeza absoluta. Já viemos aqui, estou de olho desde o dia 28 de setembro, que nós já falamos. 28 de setembro de 2005. E os aspectos ocultos aqui do... Então, é que assim,
a criança, quando ela vai ser parida, né? Então, primeiro a gente tem que esquecer essa questão de, e também existe muita mística a respeito, né? Senão, eu hoje sou Jorge, mas quando na minha outra existência eu já fui o príncipe não sei o quê. Ninguém na foi outra pé de foi... chinelo, né? Vamos chamar assim, você já percebeu? Ninguém foi escravo, todo mundo foi príncipe, rei, rainha. Se falar para alguém que ele era bobo da corte, ele Faraó, foi tudo. Não, ninguém foi. Só que é o seguinte, essa relação de 1 para 1, né, na reencarnação, isso não existe. Isso não existe. Então, assim, você pode ter sido alguma coisa e você vai vir misturado para existir. A lei, ela arranja e desarranja de acordo com um atalho, que é o menor caminho para ela, se resolver. Né? Claro. Então, quando a criança vai nascer, então há um conglomerado de forças que entram em ação para que isso aconteça. Da existência anterior daquela criatura, que depois vai vir misturada, então parte da existência da vida dela, das emoções, do que ela aprendeu, do próprio histórico familiar, isso fica em determinado local. Quando isso aí vai desencadear um processo que a gente conceitua como nascimento, que antecede a geração, que antecede a própria gênese da criança, então o ser que vai encarnar fala assim, eu vou encarnar, vou nascer naquela família, naquele país, naquele ramo racial, né, daquele pai e daquela mãe, mas é naquele mês, por quê? Porque a cada ciclo de 28 dias, a mulher, no que a gente conceitou como ciclo lunar, ela forma uma rede elétrica que vai, primeiro, dar o subsídio para que esse processo de desenrolar da vida para que aconteça o nascimento seja iniciado, né, e vai moldar, inclusive, o aspecto físico da criança. Então, a criança é karma, ela é todo o que antecede o ramo racial dela, tudo que antecede a família dela, mais toda a experiência e a esperança da divindade para que aquilo aconteça, mais aquilo que ela tem potencialmente para resolver, não é? E mais o entorno. Isso é o que é uma criança. Todos esses elementos ocultos se reúnem para que isso aconteça. Interfere a malha elétrica que a mãe criou no ciclo de 28 dias, que vai dar o formato físico. Interfere o nome da criança, que vai interferir no formato físico. Não se deve apelidar. Isso, porque o nome é um mantra, né? O nosso mantra pessoal, chama, né? Luiz Carlos de Alcântara, não sei o que. Aí chama Luca, Luizinho, Zezinho, vem cá. Então, aquela coisa oculta que se movimentou para que aquele poder, aquela divindade manifestada em forma de criança e que escolheu a forma física, escolheu a família, escolheu o período para nascer, interferiu no nome e que devia ser chamado pelo nome, que é uma fórmula mágica que faz com que aquele ser desabroche, eu vou e pego o nome e digo assim, Zezinho, Luquinha, Mariazinha, Aninha, Tica, Duca, não Pronto, pode. Já não é a mesma... Não. Aí começa a ter uma interferência externa na criança que prejudica e você começa a criar um muro impedindo que ela desabroche, que ela se manifeste. Então, assim, que elementos ocultos estão envolvidos no nascimento de uma criança? Todos. Que forças estão envolvidas no nascimento de uma criança? Todas. A energia usada para parir uma criatura é exatamente igual à energia usada para parir um planeta. Isso nós falamos em off. Exatamente. Mas, Jorge, me diz uma coisa, tudo bem. Como que a pessoa que está ouvindo a gente aqui, a mãe e o pai agora nesse momento, sim, como ela pode, vamos dizer, absorver o que nós estamos falando? Não é fácil realmente, porque ela não tem essa noção. Então, independente dela acreditar essa informação que nós estamos passando aqui, independente ou não, no que ela pode, no conhecimento geral, vamos dizer... Conhecimento geral, não sei se você captou a minha pergunta. Sim. Então, nós temos uma história, nós temos coisas segmentadas em nosso ser, enraizadas no nosso ser, que nos impuseram, nós crescemos dentro de uma determinada religião, tudo. Para a gente mudar isso, é complicado, vem aqui eu, você, e damos uma informação desse tipo. Não, tem uma coisa muito simples para fazer, Grego. Sabe o que é? Pai, mãe, irmã, irmão, olhem aquela criatura mais nova, ou pai, mãe, ou avô, avó, olha aquela criatura mais nova, não como o neto, não como o filho, não como a irmã mais nova, olha aquela criatura mais nova como uma expressão mais recente da divindade na face da Terra. Só, mais nada. E ela não é nem maior, nem melhor, nem mais poderosa que você, só que ela é mais recente. Em você olhando a criança de maneira diferente, já inicia um processo de mudança. Vai continuar sendo teu filho. Tem que ser educado, tem que ser cuidado, tem que ser alimentado, só que tem que ser encarado de maneira diferente. Não é objeto de lazer, não é objeto de apreensão,
não é coisa para você vestir, dar presente e levar para lá e para cá. Não é alguma coisa que você coloca na frente do Cartoon Network e esquece o dia inteiro. Não é aquilo que você joga na escola. Isso é importante. Não é aquilo que você joga na escola e deixa que a professora eduque e mais tarde não dá certo e você culpa a professora, culpa a escola, culpa o método educacional adotado na escola, culpa o filósofo que criou tal método, tal não sei o quê. Não se culpa ninguém, não se culpa ninguém. É bem isso. Sabe? Então, veja a criança como um ser novo, poderoso, expressão máxima da divindade na face da terra. Em vendo a criança dessa forma, primeiro aprendizado. Como você também já foi criança, obrigatoriamente você tem que se ver dessa maneira também. Com certeza. Aí já muda o nível de relacionamento, porque estabelece o quê? Respeito, dois seres poderosos divinos se relacionando. Só que um chegou mais cedo do que o outro para existir. Nada mais, nada menos. Jorge, estão vindo algumas perguntas aqui, mas aí... Depois a gente responde. Depois nós vamos responder. Não... Por exemplo, aqui, eu não lembro, não dá para ver, assim, fale sobre as obras que você tem para podermos conhecer melhor. Rútia Florianópolis. A gente fala das obras dele depois, né? E o Vanderlei, o que acontece... Só dá para falar para a Ruth, a minha maior obra é existir. Ótimo, já está respondido, existir. Não, Ruth, depois a gente conversa em off, ou via e-mail, ou por telefone. Tá. Não é? Você quer saber se o Jorge tem livros, mas depois tem aí o e-mail do Jorge aqui. Vamos aproveitar o Jorge aqui para a gente falar sobre o assunto que a gente trouxe. E ele responde com todo prazer, eu converso sem com dúvida, ele frequentemente. Sem dúvida. Basta escrever, já vai aparecer no seu rodapé da sua televisão. Mais uma vez, o telefone do Jorge, o telefone não, está aí, jorgeterravista.com.br, escreva. Só não garanto que ele vai responder no dia seguinte, porque trabalha muito. Não é falta de vontade. Eu tenho todo interesse em repartir o que a vida me tem ensinado e o que foi colocado na minha frente. Isso, sem dúvida nenhuma. Para atender o Vanderlei, que é biólogo, isso aqui é VaptVupt. Para a gente continuar aqui, nós vamos falar o próximo tópico, é o que é educar uma criança, que eu acho muito importante. Sim, a pergunta do Vanderlei é interessante porque é uma dos itens que a gente tinha colocado para conversar. Então nós vamos conversar, vamos antecipar o que acontece com o espírito da criança quando morre. Eu acho que vai aí. Vanderlei. Vanderlei, isso. Vanderlei, primeiro, obrigado aí por estar gastando um pouco da tua vida ouvindo a gente, não é? Segundo, obrigado por perguntar, porque o sistema de forças que se move para gerar uma pergunta é uma coisa assim poderosíssima, e às vezes a gente engole as perguntas e perde uma oportunidade muito grande de evoluir e fazer com que o entorno evolua também. Então, com relação ao que acontece com o espírito da criança quando ela morre, primeiro é o seguinte: há que se diferenciar, e um dos grandes problemas da humanidade ocidental e das dificuldades que a gente tem é o não diferenciar o que é alma e o que é espírito. Espírito é aquilo que não morre, é perene, atravessa existências, evoluções, era sem conta, e ele advém, ele tem sua origem na própria coisa não manifestada, na divindade absoluta, e existe até o dia que ele vai ter de novo com a própria existência absoluta. Então o espírito é imortal. A alma, que é o que somos nós, que é o que a criança tem, cada um de nós tem, assim, quando a criança nasce, ela nasce com espírito, mas sem alma. Eu vou aprender a amar, odiar, interferir, interagir com meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, não sei o que, então, tudo que eu aprendo, odeio, amo, tudo que acontece de emoção na minha vida, junto com tudo que eu vou aprender academicamente, experiência, isso é que é a alma. Quando a criança morre, acontece a mesma coisa com qualquer outro ser, mais velho ou não. Corpo físico se desagrega, corpo vital ele demora um tempo, 2, 3 dias, e fica ligado geralmente ao corpo físico. Depois, o corpo astral e a mente concreta, que é o que se conceitua como alma, ele passa por um processo de sublimação, e o espírito, que já pegou a experiência desse processo, fica latente. Acabou a sublimação desse conjunto, ele pega essa experiência, junta com a história de todo o ramo racial, junta com a esperança da divindade, e vou fazer o quê? Vou nascer de novo. Aonde essa criança vai nascer de novo? Aonde a lei julgar necessário. O que essa criança vai fazer? Ela vai fazer o caminho mais curto para evoluir. Então, às vezes a gente olha assim, essa criança escolheu nascer lá em um país que está em guerra e viveu uma semana e morreu em seguida. Era o caminho mais curto para ela evoluir, porque era o que tinha que ser feito. Karma, equilíbrio com Dharma, não existe nem certo nem errado. A lei faz o que é necessário. Então, o que acontece com a criança? Ela faz o caminho de subida até que se sublime o que ela produziu na vida e desce em seguida. Quanto tempo vai demorar isso? Um dia para nascer novamente? 6 meses? 1 ano? 1000 anos? Depende da burrice humana na interação
com as almas dos que já se foram. Respeito aos vivos, respeito aos não vivos, respeito aos visíveis, respeito aos invisíveis. Se veja como divindade e respeite o entorno. Isso é que acontece. Ótimo. O Danilo, que é teu vizinho lá no prédio, te manda um grande abraço, tá? Obrigado. Depois... A audiência tá boa hoje. Trazendo o Jorge aqui, vou trazer toda semana. É Vanderlei, né? Não, o Vanderlei foi a primeira. Vanderlei, como a gente tem pouco tempo, né? Depois, se você quiser a gente trocar informação por e-mail, com a maior satisfação, a gente complementa essa resposta e troca ideia, troca informação para chegar naquilo que você entenda como uma resposta adequada. E o recado do Danilo já foi dado também, né? Que é do teu prédio lá. Um abraço, Danilo. Olha, então aqui é o que é importante, não sei, vamos adiante, que é Jorge, o que é educar uma criança? Educar uma criança, então, é assim... Todo mundo vai pensar que é levar para a escola, ensinar o bem ou o mal. Não, isso não é. Isso é fazer com que a criança sobreviva. Educar é diferente. Primeira coisa que tem que ser feito, ou tomado consciência para educar uma criança é o seguinte: você não consegue educar quem você não conhece. Segundo, não consegue educar quem você não respeita. Não consegue educar quem não te respeita. Então, primeira coisa na relação entre você e essa criatura que chegou mais recentemente: ética. Ética? Ética. Não a ética no conceito que a gente tem, mas ética humana divinizada. A nova ética, o respeito por aquela criatura. Por quê? Pincela o que é isso, essa nova ética? A ética ética é assim: eu te respeito, por quê? Porque você é um ser humano, você é a própria divindade encarnada, assim como eu também sou. Então eu sei que você é tudo que já existiu e tudo que pode vir a existir. Eu sou tudo que já existiu e tudo que pode vir a existir. Então o que acontece? Eu tenho respeito absoluto por você. Eu amo você, o amor fraternal universal. O que eu quero para você? Que você evolua para onde eu quero que você vá, porque de melhor existe na humanidade. O que eu quero que você faça? Que você consiga fazer com que a humanidade evolua junto contigo. O respeito a outra criatura, isso é a base da ética. Perfeito. Isso é a base da ética. Então, a ética no tratamento com a criança é o primeiro passo para educar. Depois tem que ver o seguinte: a criança funciona em processos setenários. Então, tudo que a criança vai aprender do 0 ao 7 é com a família, é o primeiro entorno. Então, ela está recebendo da família, ela está se entrelaçando com a família. Tá? Apesar do que, hoje já é creche, já é... Né, mesmo assim, ela mora com a criança, só com a família até o 7. Outra coisa, aproveitando o que me ocorre agora, e minhas desculpas aos legisladores, mas é uma tremenda burrice mandar a criança ser alfabetizada, mandar a criança para a primeira série com 6 anos. Está criando uma geração de adultos onde a criatividade é 0, onde a compreensão do abstrato é 0, onde o amor fraternal é 0, onde a compreensão da humanidade é 0. Por quê? Porque matemática mete alfabetização antes de terminar o primeiro ciclo de 7 anos. Você queima uma etapa da criança onde ela ia estar experienciando o contato dela enquanto ser divino, flogístico, com a humanidade que a cerca por primeiro, que é a família. A base da vida dela, que é né? a base. A base. Então, nos primeiros 7 anos, a criança interage com a família e recebe, ela se entrelaça com aquilo que a família dá. No segundo ciclo de 7 anos, ela dá para o primeiro entorno, de 7 a 14, para a escola, para o primeiro entorno, ela dá o que a família deu de 0 a 7 e recebe, do 7 a 14, do entorno. De todos os outros que receberam a mesma coisa, é aquela troca, né? Não existe unidade, nós somos uma coisa só. Sim. Dos 14 aos 21, ela vai, então, expandir e vai dar para o entorno dela aquilo que recebeu do 7 ao 14, que é a educação, que é a escola, as primeiras séries, e vai receber do entorno do 14. Isso mesclado com a própria antropogênese. Do 0 ao 7 ela está se fazendo, do 7 ao 14 ela reproduz a raça hiperbórea, dos 14 ao 21 a criação do corpo entra na questão da sexualidade. Nós falamos isso no programa de antropogênese. E sempre essa questão da troca. Então, a cada 7 ela recebe e dá em seguida, recebe e dá em seguida. Como as crianças são criadas de uma maneira completamente desapercebida, para se falar pouco, né? Onde elas não são reconhecidas como elas são, então o que ela vai dar do 7 ao 14? Aquela questão afetiva emocional que ela recebeu do 0 a 7. Não conhecimento, não esclarecimento, não respeito cósmico. Por quê? Porque ela não tem o que dar. Dos 14 ao 21 ela recebe aquilo, do 7 ao 14. Aí então ela vai do 7 ao 14 como uma criança não resolvida. Vai do 14 ao 21 como um pré-adolescente não resolvido. Vai do 21 ao 28 como um adulto não resolvido. Aí fica aquela mulher que vai casar
né, e espera que o marido seja marido, pai, avô, filho, e fica aquela alternância. O cara vai casar e espera que aquela esposa seja mãe, seja mulher, seja filha, seja irmã, seja uma misturada, e fica uma geração de perdidos sem saber o norte e nunca podendo expressar aquilo que realmente são, divinos. Mas alguém pode estar, com certeza estão dizendo em casa, ou o que o Jorge está falando é bonito e realmente é verdadeiro, mas hoje nós estamos em dificuldade financeira, a mãe precisa trabalhar, a maioria das menininhas hoje é mãe antes do tempo, mas uma série de fatores. Grego, e como é que nós vamos implantar uma nova educação? Mas isso daí tem a ver muito, desculpe te interromper, né? Isso aí tem a ver muito assim, nós somos vistos, você não vê assim, pesquisa na TV, o número de consumidores não sei o quê, o mercado aquilo, né? Então sempre nós somos rotulados, a gente é chamado de estudante, de consumidor, de motorista, nós nunca somos chamados de seres humanos. Não. A gente nunca se vê porque assim. Não tem marketing. O maior número de pessoas, a gente sempre é visto como, então, hoje sou um consumidor de 0 a 7 de fralda, de brinquedo, de 7 a 14 eu consumo as coisinhas que os programas infantis me empurram, dos 14 a 21 estou subordinado à questão da moda, do 21 a 28 me subordino à questão da aquisição do poder, 21 a 28 me subordino à questão de buscar a coisa ideal, até que chega o final da vida eu me subordino a um bem inatingível para morrer rapidamente sem me defrontar comigo mesmo, né? Então esse entorno que é criado hoje, né, intencionalmente criado hoje, ele é exatamente para que as fases da evolução do ser humano sejam misturadas e não tenham bases sólidas. Que bases sólidas? Base filosófica, base hermética, base de ética, ética cósmica, ética divina. Podemos considerar aquilo que nós estávamos falando em off, antes de começar o programa? O que está acontecendo, todo esse processo envolvendo isso e aquilo lá? Sem dúvida. Na verdade, é um processo similar à homeopatia, onde a gente gera a turbulência para acabar com ela. Depois, é isso? Seria isso? Muito. Sempre na coisa humana, duas faces estão acontecendo ao mesmo tempo, que é o amor, é o rigor, é o báculo e a espada. Né? Porque nós estamos, ao nosso ver, assim, nós estamos caminhando para o caos, né? E o caos nós estamos no caos, mas caos teos cosmos, que é uma trindade, né? Que é a própria trindade da geração, que seria equivalente a pai, mãe e filho. Então, o que acontece hoje é o seguinte, é ótimo que a coisa esteja complicada, é ótimo que a coisa esteja caótica. Quanto mais complicado, melhor. Sabem por quê? Porque significa o seguinte, toda coisa oculta humana, tudo que de difícil existiu na humanidade está vindo à tona agora, sabem para quê? Para ser resolvido. É o tal de lavar roupa suja. Então, não tem um medo criado pela humanidade ao longo da sua existência que ele não venha acontecer agora. Por quê? Porque ele quer ser entendido, sublimado e resolvido. Não tem um ódio que não venha acontecer agora. Por quê? Porque ele quer ser resolvido, entendido e sublimado. Por quê? Para se transformar na origem dele, que é a coragem. Podemos dizer que esse período que nós já falamos em programas anteriores, isso aqui vai de hoje até 2012? Esse tempo do caos, vamos chamar dessa forma? Eu penso que essa coisa assim, o agudo, a fase aguda do tratamento, né, desse, assim, esse vamos preparar... chamar assim isso. Assim, em aviação, então, você tem, eu não sei exatamente, né, mas parece que você tem assim, o V1, V2, V3. V1 é quando o avião está se deslocando na pista, né, para decolar. V2 é aquele onde é que ele chega a uma velocidade que ele não tem mais retorno. E V3 é o ponto de decolar. Isso. Nós estamos no V2. Opa, nós estamos em um lugar, em uma velocidade... Já não posso mais abortar a decolagem, não, então. Não tem mais volta, sabem por quê? Queridos telespectadores, amados seres humanos que estão nos dando esse privilégio de nos ouvir hoje, sabe por que não tem mais volta? Porque o passado já não existe mais. Se vocês quiserem voltar, então a gente vê filmes assim, 1950, como era bom, a vida passava mais devagar. Não existe mais. Não tem mais para onde voltar. Não existe mais passado humano, nada do que existiu existe agora, a não ser em nossa memória e nossa lembrança. Por quê? Porque o futuro está transformado, o presente está transformado, é nosso papel transformar o passado humano e mais. O futuro, a realidade hoje, ela é mais fantástica do que qualquer filme de ficção que vocês possam ter visto ou que vocês venham a ver. E quem é capaz de produzir, de externar e tornar essa realidade visível? Nós, vocês, cada um de vocês. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui que não quer calar. Interessante aqui. As crianças não estão preparadas para o mundo ou o mundo não está preparado para as crianças? Então, a criança, ela nasce com um resultado potencial. Aí ela chega e encontra uma humanidade despreparada, um mundo despreparado. E aí?
Aí é o que a gente está fazendo agora. Nós temos que preparar o mundo para que a criança consiga fazer o seu papel. Nós temos que, em algum momento, nós temos que interromper essa cadeia, né, de sofrimento, vida complicada, morte, sofrimento, vida complicada, morte. Nós temos que interromper a cadeia de gostar de sofrer. Mas nós estamos falando disso tudo, e é verdadeiro. Agora, reiterando o que eu acabei de dizer há pouco, como é que nós vamos fazer com que o que nós estamos conversando aqui hoje reverbere para outros locais? Apesar de que, esotericamente e exotericamente, a gente sabe que isso aqui, nós estamos jogando a pedrinha na água e vai ter a reverberação, aquela história que todo mundo sabe. Isso aqui vai... nós estamos jogando em uma montanha. Não, tudo bem, nós estamos jogando, mas é claro que a gente quer, como seres humanos, pessoas de bem, então nós queremos que isso aconteça realmente. O que acontecendo para o mundo vai acontecer para nós. E é claro que nós visamos o nosso bem-estar, o bem-estar dos nossos, e para que a gente tenha o bem-estar dos nossos, às vezes a gente é muito egoísta, e a gente não pensa no aspecto global, geral. Então, eu acho que nós temos condição de fazer isso, de a gente conseguir fazer isso. E tomara, né? Porque se a gente mudar, nós vamos... Vamos fazer o seguinte, antes do Jorge responder. Nós temos o nosso último intervalo, e nesse último intervalo eu já vou descobrir quanto tempo nós temos ainda em função da parte técnica que nós tivemos, e nós vamos para o último bloco, dependendo do tempo que nós tivermos, explorar os outros assuntos. A gente volta em 30 segundinhos. Até já, obrigado. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, estamos de volta e já avisamos você que costuma dormir mais cedo. Hoje nós vamos até as 10h10, são 5 para as 10, então em função do problema técnico, até 10h10 nós estaremos com você aí. Você pode participar aqui ao vivo, através do 3222-1137, formular uma pergunta para o Jorge. Se o Jorge não responder aqui, ele vai certamente lhe responder por e-mail. Está aparecendo, daqui a pouco vai aparecer no seu rodapé da televisão, o telefone do Jorge Antônio Ouro. Vamos explorar bem, que como o Jorge disse, esses 15 minutos são uma eternidade. Então vamos lá explorar essa eternidade. Podemos considerar, então, encerrada a explicação das crianças preparadas para o mundo? Voltamos em seguida para a gente conseguir conversar sobre todos os tópicos. Né? Interessante isso aqui. A eterna juventude, a fonte da imortalidade, é lenda ou fato? Ai, rapaz, essa eu acho que te peguei. Não, é fato. Então, primeiro, sim, existia a lenda da busca da cidade dos telhados dourados, o Eldorado, não é? Que tinha a ver com a Atlântida, mas o que se queria mesmo era buscar a fonte da juventude eterna, que Ponce de Leão buscou, essa coisa toda. Só que é o seguinte, a gente tem que ver o seguinte, do ponto de vista de lei, do ponto de vista de divindade, do ponto de vista de coisa harmônica, cósmica, que é para onde a gente estava arrumando e está agora, a doença, o sofrimento, a morte, elas são experienciações, elas são divertimento humano. A humanidade hoje sofre para se divertir, porque é lazer, não é? E a morte ou a falta de saúde, para não chamar de doença, a doença na verdade não existe, ela é uma ausência temporária de saúde. Quando, na verdade, o ideal seria você estar em um estado de criança permanente, onde hipófise, epífise e tímide estivessem equilibrados, onde você pudesse criar mentalmente balanceado com a criação sexual, e não você usar o sexo como lazer e se transformar num completo, não é? Nós falamos num programa ignorante passado, completo. Nós falamos no programa passado sobre, acho que nós tocamos nesse assunto. Então nós temos condição de voltar à longevidade, vamos dizer. Existiram realmente seres, vamos chamar de seres que viveram 700, 300, 500 anos? Isso os que morreram cedo. Os que morreram cedo? Os que morreram cedo, não é? Porque acontece o seguinte, então a criança, o ser humano, ele nasce como um conglomerado perfeito, destinado a cumprir o trabalho da lei enquanto divindade manifesta. O que acontece? Por conta do desconhecimento do entorno do que é aquele ser que está nascendo, da falta da ética no tratamento daquele ser, da falta do conhecimento no tratamento daquele ser, da inadaptação do meio àquele ser e daquele ser ao meio, então começam a ser incutidos na criança desde pequena os medos. Cuidado, não sei o quê, não faz isso. E aí a gente vai se autodestruindo, né, vamos dizer. Aí começam a ser incutidos na criança, na alma da criança, no corpo vital da criança, seres que se alimentam da vitalidade da criança, e que são as bases para todos os medos humanos. A partir dali, é que daí então os medos humanos criados através das épocas se entrelaçam, se ancoram naquela criança, criando um adulto não resolvido, um adulto com medo, um adulto que não tem potencialidade nenhuma, que não cria, que não pensa, que não filosofa, que não faz nada. Por quê?
Porque desde criança, desde bebê, o entorno começa a preparar aquela criança para aceitar a morte como uma coisa natural, para aceitar a dor como uma coisa natural, para aceitar o sofrimento como uma coisa natural, quando isso é antinatural, é contra a lei morrer. Em vez de você pensar em ser longevo, você faz a contagem regressiva para o dia da sua morte. E isso vem da ignorância, porque como é que a lei ia investir em criar um ser completo que tem nele toda a história dos antepassados, tem a própria esperança da lei, tem a própria esperança da divindade e uma potencialidade e consciência para se realizar, que essa criança, esse ser, vivesse 70, 80, 90 anos solares. Que é isso? Muita coisa, né? É muito pouco. Então, aí fala assim, mas isso é só discurso. Do ponto de vista prático, em criando a criança da maneira adequada, em não colocando formas necessárias no corpo vital, astral e na mente da criança, ela flui, deixa com que flua a energia que ela traz, né, dos próprios pais para sobreviver os primeiros 49, para daí dos 49 para frente ela nascer de si mesma, iniciar um segundo ciclo e fazer no mínimo 7 ciclos de 49 anos, sem ficar doente. Sem ficar doente. Sem ficar doente. E aí experienciar o fenômeno morte quando achar por bem e achar que é hora de então iniciar de novo um processo em um outro lugar. Nós vamos, só para chamar, tem o FN, o Jornal Floripa, é notícia após o programa Vida Inteligente. Hoje, excepcionalmente, o Jornal JN, FN, JN não, o Jornal da TV Floripa começa excepcionalmente às 10h11, porque nós acabamos o programa 10h10, 10h11 o programa, a repetição, o reprise do jornal na sua TV Floripa. Jorge, então só complementando, se veja saudável, se veja bem, pense em você com longevidade, pense em você como um ser integral, radiante, luminoso, expansivo, construindo transformando você mesmo, tua família, teu entorno, o mundo como um todo, com a potencialidade total, você sem restrição. Com saúde, com tudo. Se veja como você é, não é como você quer ser, como você é, e a partir daí tudo muda, inclusive o conceito de longevidade. Ótimo, tomara. Quem sabe, e não é discurso. Quem sabe daqui a 50 anos nós estamos aqui na telinha falando com o pessoal da TV Floripa. Não tem a menor dúvida. Né? Com a mesma carinha de hoje. Eu quero. Não tem a menor dúvida também. Jorge, temos alguns tópicos aqui, nós vamos correr aqui. A eterna juventude, fonte da imortalidade, além do fato, acabamos de falar. Isso. As crianças, a humanidade e o futuro, e vamos aproveitar, para você dar de um embalo só, a lógica das crianças, a lógica do abstrato. Então, a criança, a humanidade e o futuro é porque, então, a coisa humana, ela se entrelaça de tal forma para se resolver, e como o momento agora é de se resolver, a fórmula para que isso aconteça é o seguinte: a humanidade adquirindo consciência e pronta para um novo processo, para uma nova realidade, ela se entrelaça com uma divindade presente e consciente nas crianças novas, né? De maneira que entrelaçada essa criança, entrelaçada essa divindade consciente com uma humanidade preparada e também consciente da sua própria divindade, o novo se manifesta, e o que antes era o futuro longínquo e inesperado, não só para a humanidade, mas para a própria divindade, ele se torna visível. E a forma para se ver, a fórmula e a forma, a maneira, a chave para se ver o que hoje existe de real, o futuro que já existe hoje para a humanidade como um todo, é só ver o mundo através dos olhos da criança. Não da criança pequena que não tem a consciência, mas da criança que ainda tem em cada um de você, e a criança em cada um de nós é simplesmente o seguinte: equilíbrio. O que uma criança é? Equilibrada, tranquila, feliz. Por quê? Porque ela não tem nem passado, nem futuro, ela tem presente. No nosso caso, enquanto adultos, crianças com um passado consciente, com um futuro consciente, totalmente integrais agora. É a criança completa. Opa, então tá explicado. Está explicado, espera. Vamos ver que tópicos que a gente tem importantes aqui para abranger. Isso é importante aqui. Por que não devemos antecipar fases da educação infantil, entrelaçamento e criação dos seres do futuro? E antes disso, deixa eu ver. Se eles são tão inteligentes, por que vão para as drogas acabando com si mesmo e com a humanidade? A Miriam diz. Miriam, duas coisas. Primeiro, eles vão para as drogas porque não teve o primeiro entorno do 0 ao 7. Primeira coisa. E segundo, inclusive a questão droga, inclusive a questão vício, inclusive assim, o que de pior possa existir na humanidade passada,
tem que ser resolvido agora. Então, é natural que isso venha à tona porque tem que ser resolvido. Ele não pode acusar, não, pô, caiu. Tem que ver assim, o que aconteceu? Onde é que houve a falha para que isso acontecesse? O que eu aprendo com isso para que isso não aconteça mais? Então, não existem hoje mais culpados, existem necessidades de solução. Eu entendo que se aconteceu isso, houve falha no 0 ao 7. Primeira coisa. E segundo, não veja o porquê, veja o para quê. Para que aquela pessoa foi parar nesse meio, ou para que ela foi fazer isso? Para aprender. A gente sempre pensa assim, não é porque eu caí e machuquei o dedo, é para quê? Eu caí e machuquei o dedo para que eu aprendesse a não cair de novo, ou aprendesse o que é a dor para sublimar a dor. Com certeza. Tá? Jorge, como nós temos 5 minutinhos, eu vou englobar as perguntas e você disserta sobre isso aqui. Manda, a última pergunta aqui, a última coisa da nossa pauta, é o que é a infância do ponto de vista oculto, que foi a primeira coisa que nós falamos aqui. Exatamente. Então vamos englobar, e aí você disserta sobre isso, por que nós não devemos antecipar as fases da educação infantil e os limites na educação. Eles são necessários e como funcionam do ponto de vista esotérico. Sim. Mas do esotérico do jeito que a gente trata o esoterismo. Então, o porquê não antecipar as fases da criança é aquilo que a gente conversou também um pedaço. Porque a cada mês, a cada ano, a criança ela repete uma fase humana inteira. Significa o seguinte, que toda aquela história cósmica humana está interagindo com o meio naquela criança naquele período. Se a criança, por exemplo, você manda um adulto fazer um desenho, o adulto vai fazer o desenho igual uma criança de 4 anos faz. Por quê? Porque em algum momento, por falha de educação, aos 4 anos não se deixou desenvolver a lógica, a criatividade. Manda um adulto compor uma poesia. Manda um adulto desenhar. É verdade, é verdade. É igual uma criança, por quê? Você quer ver assim, onde foi errada a minha criação? Veja a minha limitante de desenho, de criatividade, de filosofia, de poesia, e veja em que momento isso devia se desenvolver. Eu não consigo, enquanto adulto, amar desinteressadamente as pessoas. Onde está a falha? Vá ver lá no 3º ano, enquanto criança, que é quando devia se desenvolver o emocional, e o que aconteceu? Eu não consigo raciocinar, tenho dificuldade de aprender matemática, não sei o que, geometrizar. Ah, é? Então vá na 4ª fase da criança, nos 4 anos, que é quando devia consolidar a mente concreta, e veja o que aconteceu. Aí, mas eu não consigo abstrair, criar uma poesia e tal. Ah, é? Então vá na época da mente abstrata, no 5º ano do neném, da criança, e veja o que aconteceu no entorno. Botou para ver Cartoon Network o dia inteiro, botou numa escola trancada o dia inteiro, né? botou para... Ou então quer ver o que de ruim existe agora? Com 6 anos vão botar no 1º ano para pegar e geometrizar. Não é? O que acontece? A 7ª fase de criança, que era a criança ciente da sua divindade, jamais vai ser colocada em prática. Se cria a partir de agora uma geração de adultos não resolvidos cosmicamente. Por quê? Porque empurra a criança para se alfabetizar aos 7 anos. Aí vão dizer assim, mas se ela se alfabetiza aos 7 anos, ela consegue fazer o vestibular com 17, com 16. Meu filho é um prodígio, eu vou ensinar meu filho a pular aqui igual um macaquinho, e vou botar na TV para que ele fique dançando, imitando o adulto. Ah, é? Espera para ver o que vai dar. Mas aí vamos dizer, se nós estamos fazendo isso aqui, e isso aqui vai mudar, vamos dizer, então o processo vai acontecer. E com essa notícia que você traz, que vão, a partir dos 6 anos, já querem geometrizar, né? Acho que como é que fica? Uma lei que a partir dos 6 anos a criança vai para a 1ª série, agora em vez de ser 7, que não podia. Veja como é que a coisa é legal, porque assim, sempre o exotérico, né, ele tende a se aproximar do oculto, mesmo sem razão. Então assim, por que antes existia uma lei que só podia alfabetizar até os 7 anos? Ninguém sabe. Não se sabe. Sabiamente alguém criou isso. Né? Por quê? Porque até os 7 é quando a criança está obtendo coisas do entorno e se preparando para depois crescer como adulto resolvido. Mas eu acho que ficou muito importante isso aqui que você falou hoje. Para mim também foi novidade, eu acho ótimo, porque eu fazendo o programa eu aprendo de monte. Quem mais aprende sou eu aqui. E eu também. Eu acho ótimo isso aqui. Eu tenho um neto, né? Eu pretendo... E eu também, tá. Acho que eu vou ter mais. Então, isso aqui é muito importante para a gente poder passar. Muito. Isso aqui ficou impresso no nosso ser agora. E nós somos... A partir do momento que nós éramos ignorantes, que eu me coloco nesse meio termo, ignorar do não saber. Exatamente. A partir desse momento, você, telespectador, e nós aqui que trocamos essa informação, nós nos tornamos responsáveis, porque agora nós já sabemos. E é muito importante. Daí você aplicar é outra história. Não, mas não tem importância. Aproveita então já esse gancho, nós temos 1 minuto, você fala, eu já deixo o Jorge falar, dar o encerramento. TV Floripa, Canal 4, Florianópolis, TV Litoral de Campos dos Goitacazes. Com a palavra o Jorge, já termina o programa com ele, nada melhor do que terminar com ele. Um grande abraço, até a próxima semana. Jorge.
Então, antes de encerrar, né, de falar, obrigado, né, pela presença de vocês aí, por gastar 1 hora e mais 10 minutos da vida de vocês conosco. É uma celebração conversar sobre assuntos que contribuam para que a humanidade fique consciente, evolua, seja quem é, não seja dominado por ninguém e que a realidade seja vista como ela realmente é. Como mudar? O que fazer para que isso mude? Olhe para seu filho, olhe para o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, como quem realmente é uma criatura plena, pronta para evoluir, com trabalho para fazer, e não cerceie, não coloque muros, não construa muros em torno de cada um para que a realidade continue ignorada. Não significa libertinagem, liberdade excessiva, significa o seguinte: crie o teu entorno, crie os seres que se aproximam de você e trate os seres que se aproximam de você com ética. Qual ética? A ética cósmica que só um ser divino pode ter. Por quê? Porque você é um ser divino, pleno e absoluto. Muito obrigado e tenham uma boa semana e uma boa vida também.